Bom dia, boa tarde, boa noite para você, professora, professor, aluno, diretor, coordenador que vai nos assistir a partir de agora. Hoje a gente vai discutir acerca das metodologias ativas de aprendizagem. Talvez você já tenha ouvido falar das metodologias ativas. Elas são uma estratégia de ensino para fomentar melhor a aprendizagem. De que maneira? Porque elas vão se basear na forma de desenvolver o processo de aprender utilizando experiências reais e simuladas. Por quê? Esse debate das metodologias ativas, na verdade, começou dentro do ensino superior, com os cursos de medicina, lá ainda na década de 60, 70. Foi observado que os acadêmicos saíram com alto poder da discussão teórica e pouca aplicabilidade prática desses conhecimentos. Então, os Estados Unidos saem à frente e se organizam em dar conta dessa lacuna educacional. E o que eles fazem? Começam a pegar esses profissionais e levá-los para experiências reais ou simuladas, para que eles consigam dar respostas com os conhecimentos adquiridos ao longo da formação acadêmica. E aí é colocado para a questão da capacidade para solucionar com sucesso tarefas essenciais da prática profissional em diferentes contextos. E o nosso debate aqui, com a educação básica, a gente vai querer, óbvio, formar esse aluno com a capacidade para que esses conteúdos escolares, disciplinares, tenham aplicabilidade prática na vida dele. A questão das aprendizagens significativas. E aí, por que então mudar? Será que o que a gente vem debatendo, desenvolvendo acerca do ensino e da aprendizagem não vale? Ao contrário. Mas a produção de conhecimento ela é extremamente veloz, tornando provisórias as verdades construídas no saber fazer científico. Hoje a gente vive nessa era da sociedade da informação, da era da informação. Então, as verdades, elas se tornam muito provisórias. O que eu aprendo hoje já pode ter sido revisado, reeditado, reelaborado amanhã. E será que a mesma resposta que eu dava antes, ela continuará sendo a mesma resposta viável para agora? Então, as metodologias ativas, elas perceberam esse movimento e se colocam nesse caminho para que a aprendizagem ela seja, além de significativa, eficaz. A gente começa a perceber, então, uma reflexão sobre a inserção dos profissionais no contexto atual, porque hoje o meu aluno está aqui na educação básica, ele pode estar no primeiro ano do ensino fundamental ou lá no último ano do ensino médio, e com esse arcabouço de conteúdo que ele construiu até então da formação escolar dele, o que ele vai conseguir fazer? Que respostas ele vai trazer para dentro da sociedade? E aí a gente percebe a inequívoca influência dos meios de comunicação na construção, formatação desse homem profissional. Por quê? Ele vai estar sendo bombardeado de muita informação e isso não quer dizer necessariamente que ele tenha conquistado conhecimento ou que ele tenha conhecimento adequado para a área. A configuração de uma nova modalidade de organização, as sociedades de controle, torna necessária a adoção de uma postura crítica sobre a inscrição do sujeito no mundo. Por quê? Porque se eu sou mais controlado, a gente aqui agora está sendo filmado e isso vai passar para milhões de pessoas. Se eu não tenho condições de ter a segurança nesse saber, nessa aprendizagem, eu sou facilmente engolido, solapado por esse mundo do trabalho. Agora a gente vai ver um esquema sobre o que o ensino tradicional nos dá de resultado e o que a metodologia ativa propõe para que a gente relabore esse par ensino-aprendizagem. A gente tem as características da aprendizagem baseada na relação professor-aluno,
razões da aprendizagem, experiência do aluno e orientação da aprendizagem. Aí, numa coluna, a gente vai ver o ensino tradicional e na outra coluna a gente vai ter a perspectiva das metodologias ativas. Quando eu penso na característica da aprendizagem relacionado ao ensino tradicional, o professor é esse centro da atenção. É ele que vai decidir o que vai ser ensinado, como ensinar e como vai ser avaliada a aprendizagem. Na metodologia ativa, isso muda. A aprendizagem adquire uma característica mais centrada no estudante, na independência e na autogestão da aprendizagem. Aqui talvez esteja o principal norte das metodologias ativas, a autonomia e independência no processo da aprendizagem. E a gente vai perceber isso melhor ao longo da nossa formação. As razões da aprendizagem. No ensino tradicional, os alunos eles devem aprender o que a sociedade espera que saibam, ou seja, aquilo que já vem formatado dentro do currículo. Aqui, nessa nossa proposta do debate das metodologias ativas, não. As pessoas aprendem o que realmente precisam saber. Por quê? Porque a gente vai estar trabalhando com a ideia da aprendizagem significativa. É aquilo que vai ter uma função social, uma aplicabilidade na sua vida real, na sua vida prática, tá? A aprendizagem para aplicação prática na vida diária. E essa experiência do aluno? No ensino tradicional, o ensino ele é didático, padronizado e a experiência do aluno tem pouco valor. Agora, a gente mais uma vez relabora e revisa. Porque a experiência ela vai ser, então, essa rica fonte de aprendizagem, através da discussão e da solução dos problemas em grupo, em equipes, em pares, ok? E a orientação da aprendizagem, no ensino tradicional, a aprendizagem vai ser por assunto, por matéria e a grande sacada, o grande up também aqui com as metodologias ativas é que a gente pode dialogar entre os saberes e fazer aquilo, professor, que talvez você já saiba com muita maestria, que é a interdisciplinaridade ou ainda a transdisciplinaridade, tá? É a aprendizagem baseada em problemas, exigindo ampla gama de conhecimento para chegar às soluções. Vocês já puderam perceber que as metodologias ativas, elas são baseadas em vários sedimentos de conhecimento, em várias teorias sustentam o uso das metodologias ativas. A gente percebeu ainda há pouco com o quadro que a gente pode fazer esse comparativo entre o ensino tradicional e a perspectiva das metodologias ativas. Agora a gente vai ver o que cada uma dessas bases teóricas trouxe de contribuição para o uso e o aprofundamento com as metodologias ativas. Vejamos, o papel da educação com as bases cognitivas que sustentam, então, o uso e o trabalho com as metodologias ativas. Eu trouxe para a gente perceber aqui três pensadores, três teóricos. Vai ser o Dewey, o Piaget e o Ballard. Com o Dewey, qual é a contribuição dele para as metodologias ativas? A experiência educativa ela é reflexiva, ou seja, ela tem que trabalhar o nosso pensamento, resultando, a partir disso, em novos conhecimentos. Piaget, quando uma pessoa entra em contato com um novo conhecimento, vai ocorrer o desequilíbrio e naquele momento que esse conhecimento novo está chegando no aparelho, nesse arranjo mental, vai surgir a necessidade de voltar ao equilíbrio. E aí vai acontecer a acomodação desse novo conhecimento. Barros, que vai trazer para a gente essa proposta da aprendizagem baseada em problemas. Eu preciso das respostas para os problemas que eu encaro. E isso vai fazer, então, que a gente ative o que a gente já conhece, o chamado conhecimento prévio, para facilitar a sua compreensão e a sua recordação. Ainda nessa perspectiva das bases cognitivas, a gente tem outros 4 pontos para destacar,
que vai ser a estruturação, a elaboração, as pistas contextuais e a motivação genuína. Quando eu trago essa organização, essa estruturação da metodologia ativa para as suas bases cognitivas, a estruturação vai me dizer o quê? Que organizar, estruturar esse conhecimento e o modo como ocorreu favorece a retomada posterior. Vocês estão observando que eu estou fazendo isso aqui conosco. A todo momento que a gente entra numa nova perspectiva do nosso conteúdo, eu faço retomada do conteúdo anterior para que a gente consiga encaminhar, então, o nosso processo de entendimento da discussão acerca das metodologias ativas. A elaboração ela é feita durante o aprendizado e ela facilita o armazenamento e a recuperação das informações. Essas pistas contextuais, elas vão ativar o conhecimento e vão tornar disponível. E a motivação genuína, ela é essencial para aprender, porque é aquilo que vai, então, me conectar com essa busca ao conhecimento. Por que eu quero aprender? O que me faz ir atrás daquele conhecimento? Por que eu estou assistindo essa formação do liberal na escola? Vimos, então, as bases cognitivas e os pontos importantes dentro dessa dimensão na estruturação do conhecimento, das estratégias para a adoção das metodologias ativas. Uma outra dimensão dentro da discussão com o uso das metodologias ativas são as bases afetivas, tá? Então, a gente vai ter a base cognitiva, o que estrutura a metodologia ativa, e a segunda dimensão, que são as bases afetivas. Dentro das bases afetivas, a gente vai ter dois autores que trazem a contribuição para a gente perceber como essa dimensão dos sentimentos, das emoções, estão intimamente ligados ao processo da aprendizagem. Toda aprendizagem ela é realizada com uma experiência emocional. O processo de aprendizagem, ele causa certa angústia. Claro, eu estou vivendo uma experiência nova que eu ainda não tenho nenhuma informação para acomodar. Por isso que uma das bases cognitivas da metodologia ativa são os ensinamentos de Piaget, pois implica no reconhecimento de ignorância, limitações e falhas. Até porque o erro ele faz parte do processo de aprendizagem. O erro ele é essa tentativa de acertar e a metodologia ativa ela faz essa previsão. Por isso a base afetiva, essas emoções, o quanto que essas dimensões do ser humano estão envolvidas impacta no processo de ensino e aprendizagem, e as metodologias ativas foram capazes de perceber isso e trazem no bojo das discussões essa perspectiva. Ainda com as bases afetivas, a gente precisa pontuar o seguinte: essa experiência ela passa por transformações e é integrada à personalidade. Quando eu conseguir sedimentar aquele conhecimento, quando eu consigo compreender o uso que eu vou fazer, ele vai ser reelaborado, vai passar por transformações, obviamente, no meu arranjo cognitivo. Mas pode ser evadida por fuga, arrogância ou estupidez. É quando eu me deparo com aquela situação e aí eu vou refutá-la. Não aprendi, eu não vou dar conta, ou não, eu já sei daquilo, eu não vou precisar, como muitos talvez também podem pensar a respeito do que a gente está discutindo aqui. Isso é normal, faz parte do processo para adquirir novos conhecimentos. E aí a gente também tem os problemas emocionais, né, que podem dificultar, inibir, impedir ou eliminar conhecimentos. Até aqui nós percebemos a organização e a estrutura das metodologias ativas. Como ela iniciou, como ela se organiza, qual a diferença entre as metodologias ativas e o ensino tradicional. Caminhando nessa perspectiva de nos aprofundarmos acerca das metodologias ativas, agora a gente vai entender
como elas se utilizam dos 4 pilares da educação. As metodologias ativas vão se apropriar dos pilares porque tem uma visão prática da educação libertadora, na formação de um profissional ativo e apto a aprender. E como é que a gente aprende a aprender? Na formação dos profissionais, na formação dos nossos alunos aqui dentro da educação básica, ou em qualquer espaço que você, professor, se encontre, a gente vai utilizar esses 4 pilares, garantindo aí a integralidade da atenção voltada para a educação básica com qualidade, com resolutividade e eficiência. Aprender a conhecer, eu vou querer preparar o meu aluno a buscar o conhecimento. Esse aluno, esse estudante, ele vai ser um caçador do conhecimento e a gente vai precisar fomentar, então, esse desejo constante para o seu próprio desenvolvimento e para o seu autodidatismo. Aprender a fazer é o eixo da competência produtiva, mais do que o desenvolvimento de habilidade voltada para a qualificação profissional, mas em sentido ampliado, preparando o indivíduo para enfrentar e superar as experiências sociais de maneira efetiva. Aprender a conviver é a questão da competência relacional. E talvez aqui a gente tenha o principal pilar que sustenta as metodologias ativas. Por quê? Porque quando eu utilizo, por exemplo, da aprendizagem baseada em problema ou em pares e projetos, eu quero aprender a conviver com o outro. Eu estou ali apto a fazer essa correlação com esse par, com esse outro estudante que está ali juntinho de mim todos os dias. É com ele que eu vou interagir, que eu vou trocar. E naquele momento da aprendizagem específico, a gente vai unir os nossos conhecimentos, as nossas forças, as nossas diferenças, as nossas diversidades em prol daquela atividade. Então eu vou precisar mediar. Se alguém sabe ler melhor que eu tenho que conseguir dar espaço para essa pessoa que lê melhor que eu. Ela não lê melhor que eu, mas eu leio melhor que ela, então a gente vai ali mediando os saberes de cada um. Esse pilar do aprender a conviver, por isso sinalizo, talvez seja o mais importante, o com maior destaque para o uso das metodologias ativas. Aprender a ser é o eixo da competência pessoal. É a relação do indivíduo consigo mesmo, desenvolvendo, fortalecendo a sua identidade, a autoestima, o autoconceito, a autoconfiança, a autodeterminação e o autocuidado. Importante você visualizar aqui na nossa tela agora qual é a diferença, para o que a metodologia ativa vai se voltar. Então a gente deve preocupar-se mais com os conteúdos procedimentais, atitudinais, que é saber fazer, aprender a saber e aprender a ser. E vamos nos preocupar menos com os conteúdos conceituais, menos informação. E aí nós vamos procurar o quê? Mais ação, mais praticidade, mais uso social desse conteúdo que está sendo aprendido, que está sendo debatido. Por quê? As metodologias ativas, elas estão alicerçadas em um princípio teórico significativo, que é a autonomia, algo explícito na invocação de Paulo Freire. A educação contemporânea deve pressupor um estudante capaz de autogerenciar ou autogovernar o seu processo de formação. O ensinar exige respeito à autonomia, à dignidade de cada sujeito envolvido no processo, especialmente no âmago de uma abordagem progressiva, alicerce para uma educação que leva em consideração o indivíduo como um ser que constrói a sua própria história. E nós vamos tocar agora num ponto bem importante, que não há docência sem a discência e não há discência sem a docência. O que quer dizer isso? Essa relação dialética entre professor e estudante. Por mais que aqui, dentro dessa perspectiva das metodologias ativas, a gente queira inverter esse papel do professor. O professor ele não vai ser mais esse centro de tudo, esse centro total do saber. Ele vai estar ali horizontalmente junto
aos seus estudantes. Ele vai ser esse facilitador, esse mediador do processo de aprendizagem. Ele não está num patamar mais elevado do que dos estudantes. Lembram no início? Todo saber é válido, toda experiência ela ganha um significado dentro da sala de aula, ok? Então, nessa relação dialética entre os sujeitos envolvidos, docentes e discentes, se reconhecendo mutualmente, tá? Não deve haver a docência sem discente, na medida em que as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Nem o professor usa esse aluno e nem esse aluno usa o professor. Eles dialogam e se relacionam entre si. Percebemos então os 4 pilares da educação e como eles estão envolvidos na organização das nossas metodologias ativas. Aqui na nossa tela, você está vendo esse esqueminha da construção dos métodos de ensino, tá? Essa representação. Então, a gente tem a construção das metodologias ativas que iniciaram lá na década de 60, de 1960, 1970, que saíram do mundo acadêmico e se espraiou hoje, muito especialmente aqui para a educação básica, tá? Então, por isso esse primeiro quadrinho aqui, que é a construção dos métodos. E aí a gente faz a divisão. Dentro da metodologia tradicional, o que é que nós vamos ter? As aulas expositivas magistrais, aquelas grandes aulas que o professor utiliza o quadro negro e relaciona os conteúdos, não é assim? E dentro da metodologia ativa, a gente vai ter 3 abordagens, 3 metodologias para utilizar. A aprendizagem baseada em problemas, que como o próprio nome diz, como o próprio nome nos remete, vem para a resolução de problemas, de problemáticas. E de onde é que vai surgir? Do cotidiano. Lembram também que nós falamos disso, que cada experiência vai importar? E a aprendizagem baseada em pares. Eu vou dividir em pequenos grupos essas tarefas dentro de sala de aula e cada grupo vai ficar responsável ali por estar pesquisando o conteúdo, dividindo o conteúdo entre si. E a aprendizagem baseada em projetos é a partir do problema que aquela comunidade, que aquele grupo de aluno visualizou, como é que vai ser tratado. E aí a gente vai usar, como eu também já falei, a questão da interdisciplinariedade ou transdisciplinariedade. A gente vai ter esse diálogo não só mais próximo desse professor e desse estudante, mas também das disciplinas, dos conteúdos em si, ok? Acompanhem aqui no gráfico. Então, dentro da metodologia tradicional, eu tenho as aulas expositivas magistrais, que são esses grandes grupos, e aí eu venho com a inovação. Nessas 3 dimensões da metodologia ativa, a problematização, as equipes e os projetos, eu vou ter os grupos de problematização, esses grupos tutoriais, que vão dividir as lições e pesquisá-las entre si, e os grupos de discussão na aprendizagem baseada em projetos. Essa nossa outra tela vai mostrar aqui a estrutura da aprendizagem baseada em problemas. Olha como se organiza. E ela é o norte principal para as outras metodologias, tá bem? Então nós vamos ter aqui primeiro a observação, depois a identificação de pontos chaves, no terceiro ponto, a teorização, no quarto, as hipóteses de solução e no quinto ponto, a aplicação da realidade. Então, aqui na nossa tela, essa estrutura que você está acompanhando é o arco de Marguerês. Foi ele que rascunhou e planejou a metodologia ativa baseada em problema dessa seguinte forma que nós estamos analisando. A gente tem a realidade como base e tudo vai girar em torno dela. O que? A observação. Depois que eu tô vendo essa realidade que eu observei, quais são a identificação desses pontos chaves? Ou seja, quais são as identificações desses problemas que a gente vai precisar trabalhar, atuar, agir em cima dele? Posteriormente, a teorização, a teoria, o conteúdo, a disciplina,
a discussão em sala de aula a partir desse problema que eu observei aqui na realidade, tá? As hipóteses de solução usando o conteúdo baseado nessa teorização e a aplicação à realidade. Como é que eu dou o retorno? Como é que eu resolvo esse problema? Então percebam que as 3 metodologias, aqui elas se linkam. A problematização, a de projetos e a em pares, porque eu posso usar esse mesmo esquema para trabalhar as 3 metodologias. Porque com certeza, professor, professora, você já observou que isso você utiliza em sala de aula, mas talvez ainda não tenha pensado com esse olhar. Por isso a gente veio mostrando esse percurso, esse caminho metodológico e teórico das metodologias ativas, e agora a gente começa a apresentar o que de fato elas são e como elas se estruturam. Ainda aqui na nossa tela, a gente vai ver melhor esses pontos da metodologia ativa baseada em problema. Porque a gente vai ter a apresentação do problema, as definições e esclarecimentos sobre o tema, a análise do problema, as hipóteses explicativas para esse problema, para esse conteúdo que vai ser trabalhado a partir dessa problematização, ok? As hipóteses explicativas, as formulações dos objetivos da aprendizagem. Por que eu escolhi aqueles problemas? Posteriormente, a gente tem essa busca dos novos conhecimentos, a fonte de informação e a revisão das hipóteses iniciais, que vai chegar na síntese dos conhecimentos atualizados. Percebam que a gente redimensiona, então, essa forma de se apropriar do conteúdo e trazê-lo para a sala de aula. Se antes a gente tinha as definições muito certinhas com o livro didático ou com esses conteúdos já prontinhos para estar colocando tudo na lousa, a partir desse momento ou agora, a gente entende que esse conteúdo pode ser debatido diretamente com os nossos estudantes e a nossa realidade é que vai ser propulsora, esse guia do que a gente tem que debater, quais são os conteúdos que devem ganhar destaque dentro de sala de aula. Agora, por exemplo, a gente está vivendo o que a gente chama de inverno amazônico e alguns bairros são muito afetados por isso. As enchentes, problema da coleta de lixo, aí entra aí a questão da educação ambiental, problemas de ordem econômica também agora com a pandemia do novo coronavírus. Isso tudo são as nossas vivências e os conteúdos eles precisam estar alinhados a essas demandas, quer seja no ensino fundamental maior ou nos anos finais do ensino fundamental e ainda no ensino médio. Mais uma vez, a nossa tela vai mostrar essa estrutura das metodologias ativas. Quando eu penso na aprendizagem baseada em times ou equipes, o momento do processo vai me trazer essa estrutura. Na preparação, eu vou ter os estudos individuais, essa leitura dos textos sobre os temas recomendados. Esses textos podem ser lá do nosso livro didático ou outros textos didáticos que você, professor, já tenha produzido com a turma ou tenha pesquisado na internet algum outro material de suporte, tá bem? Análise do material de estudo. No compromisso compartilhado, que aí também é uma grande contribuição da aprendizagem em times ou equipes, eu vou ter testes individuais, preparo aí então avaliações individuais, tá? Testes em grupo, que são os famosos trabalhos em grupo, em equipe, as explicações dos especialistas, que somos nós, professores, tá? Presencialmente ou à distância, agora, por exemplo, nessa questão do ensino híbrido, certo? E a aplicação dos conceitos do curso, da nossa disciplina. A aplicação de uma atividade orientada a partir dessa discussão, dessa divisão dos conteúdos que foi estabelecida e o aprofundamento do assunto. Esse aprofundamento do assunto é importante que ele venha depois daquela organização que nós mostramos aqui.
Eu vou ter a realidade, eu vou observar os pontos chaves e essa aplicação na teoria. Então, se eu já entendi aquele esquema da metodologia ativa baseada em problema, quando eu também for mudar para metodologia baseada em times ou equipes, eu não terei dificuldade. E aí, professor, professora, tá gostando da nossa formação? Tá sendo importante esse debate acerca das metodologias ativas? Então agora a gente vai dar uma pausa para você ir lá fazer o seu pipi stop. Importante, né? Pedagógico. Ok. Porque nós voltamos no segundo bloco discutindo a sala de aula invertida, que é também um momento de preparação para a aplicação das metodologias ativas. Te aguardo no próximo bloco.